Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de geografia. E a nossa aula hoje está muito legal, muito interessante. Nós vamos falar sobre os indígenas e a transformação da natureza. O que será que isso quer dizer, hein? Vamos descobrir esse mundo dos indígenas e a transformação. Será que ele está transformando o quê? Né? O que é que ele está transformando na natureza e como isso acontece? Vamos ver, vamos descobrir. Nós já sabemos que os indígenas são os índios, né? Os indígenas são os índios. E nós sabemos também que os índios foram e são os primeiros habitantes da nossa terra. Não é isso? Nós já sabemos disso, que antes dos portugueses chegarem aqui na nossa terra, dos europeus chegarem aqui na nossa terra, no Brasil, quem já vivia aqui? Os índios. E eles viviam muito bem em comunhão com a natureza. Então, o que é que os indígenas têm a ver com a transformação da natureza? Vamos descobrir agora. Olha só. Os povos indígenas, eles transformam as paisagens conforme suas necessidades e costumes, certo? As transformações que acontecem na natureza é de modo respeitoso, conservando o máximo possível de recursos naturais. Olha só, nós sabemos que os índios são os primeiros habitantes daqui do Brasil. Eles já viviam aqui há séculos e séculos e séculos, certo? Então, mas como é o modo como ele interage com a natureza? Será se ele sai destruindo tudo? Não. Ele só mexe no que ele precisa. Ele só pega o que ele precisa. Então, observe aqui, olha, moradias. Aqui são moradias dos índios, no meio de uma floresta. Será se para construir isso, ele teria a necessidade de destruir essas árvores ao redor? Não, ele só está usando o que ele precisa. Isso quer dizer, isso se chama respeito. Olha outro tipo de moradia aqui, olha. Isso aqui é outro tipo de moradia, certo? Com respeito. Eles precisam só desse espaço, não tem necessidade de destruir o que está ao redor. Então, eles eles transformam a paisagem da natureza com respeito e eles só pegam os recursos de que precisa naquele momento. Vamos adiante. Olha só que legal. Os indígenas reconhecem que precisam das florestas, dos rios, o solo e os animais para sobreviverem e para as próximas gerações, para os filhos deles, para os netos, para os tataranetos e por aí vai. Para isso, eles têm que ter uma relação de respeito com o ambiente que ele vive, que é na floresta. Eles precisam das árvores, eles precisam cortar a árvore, mas ele não sai cortando assim tudo de uma vez, não. Ele só pega aquilo que ele precisa. Isso se chama relação de respeito. Ele precisa da floresta para pegar frutos, precisa colher material de árvores. No caso aqui, a gente crê que seja uma seringueira, não é isso? Aqui ela está usando a terra para plantar, não está destruindo nada aqui, ó, não está agredindo o solo. Eles precisam dos rios também, porque precisam pescar, ok? Vamos ver aqui outra situação. Assim, coletam frutas e raízes, cortam árvores. Eles cortam árvores também, mas de maneira respeitosa. Ele só corta o que ele precisa. Ele não sai destruindo tudo, ok? Eles caçam e pescam com responsabilidade. Ele não pega nada a mais. Ele não é como a gente, como nós, pessoas que não somos índios. Eles usam a natureza com respeito e responsabilidade, ok? Então, ou seja, retiram da natureza apenas os recursos
necessários para seu sustento e da sua família. Ele não pega lá um montão de coisa e vai armazenando na oca que eles moram, certo? Ele só tira o que ele precisa, não mais do que isso. Olha só, quando os índios percebem que os recursos naturais estão se esgotando, procuram outro local da floresta para explorar. Desse modo, contribuem para que a natureza se recupere ao longo do tempo. Olha a maneira sábia que eles utilizam. Eles estão, aquela tribo bem grande, estão morando numa parte da floresta. Eles têm rio por perto, eles caçam, eles pescam, eles tiram fruto das árvores, eles cortam árvores. Mas quando eles passam muito tempo naquele local, que vê que a quantidade de peixe está diminuindo, a quantidade de frutas que tem na floresta está diminuindo, o que é que eles fazem? Eles se mudam para outro lugar da floresta, para aquela parte onde eles moravam, ela comece a se regenerar novamente, a crescer tudo de novo. Isso é uma forma de preservar a natureza, porque eles precisam. Então, é a maneira inteligente que os índios têm de preservar o meio ambiente. Eu acho muito legal, muito interessante, porque, olha só, vamos ver. Antes do homem branco chegar aqui na nossa terra, né, os índios já viviam de maneira inteligente, nunca tinham ido na escola, nunca precisou aprender com ninguém, mas eles sabiam que devia respeito a quem dava o sustento para eles. Quem dava o sustento para eles? Quem dá? A floresta, então, a natureza. Então, eles têm essa relação de respeito com rios, com florestas, que dava sustento para eles, certo? Vamos ver. Olha só. Finalizando a nossa aula aqui. A natureza é importante para os povos indígenas. Muito importante, né? Porque ela que dá o sustento para eles. E eles respeitam muito. E para você, a natureza é importante? É importante? Vamos pensar nisso, né? Aí tem uma mensagem aqui que eu deixo para vocês. Selvagem não é quem vive na natureza, ou seja, selvagem não são os índios, né? Que desde o início de todos os tempos eles vivem na natureza. Selvagem não é quem vive na natureza, selvagem é quem destrói a natureza. Então, nessa categoria, quem é que destrói a natureza? São os indígenas ou o homem branco, aquele que chegou depois? Pensem aí, nisso aí, né? Vamos ver? Vamos lá, pensem bem nessa reflexão. Quem é que destrói a natureza? Quem é selvagem? São os índios, que há muito tempo vivem na terra, na floresta, ou é o homem branco que chegou depois, que pega além do que ele precisa? Vocês observaram que os índios, há muito tempo, eles vivem e convivem na natureza, mas eles só retiram o que realmente precisa. Para aquele dia, para aquele momento, eles não tiram nada a mais. Isso é uma relação de respeito com o meio que fornece sustento para eles, certo? Será que o homem branco está fazendo o mesmo? Será que nós estamos fazendo o mesmo? Vamos pensar nisso? Vamos? Então, olha só, a nossa aula de geografia de hoje tratou sobre o quê? Sobre os indígenas e a transformação da natureza, né? Que a gente viu que os índios, de maneira muito inteligente, ele transforma a natureza de maneira sábia, não de maneira destrutiva. Nós vimos que quando uma tribo de índios, eles vivem muito tempo no lugar, né? Que ele caça ali, ele pesca, ele tira frutos da natureza, ele precisa de árvores para construir as moradias deles, mas quando chega um tempo que eles percebem que esses recursos, né, estão acabando, o que é que eles fazem? Eles vão para outro lugar da floresta, para que aquela parte da floresta onde eles viviam possa recomeçar, possa renascer tudo novamente.
Isso é preservação do meio ambiente. E ninguém nunca ensinou a eles, mas eles sabem disso, certo? Então, a nossa aula de geografia fica por aqui. Até a próxima!